Primeiro que Deus usou um anjo, como o senhor sempre gosta de destacar, né, o ministério dos anjos Sim. aqui, atuando e continua atuando. A gente já destacou isso em episódios anteriores. Os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Estamos continuando esta série Mestres da Palavra, agora mais um episódio 8. E nessa jornada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. E para dar continuidade a esse estudo, que tem sido realmente maravilhoso, o pastor Ronaldo Guedes está conosco. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Vamos dar continuidade. Nós estávamos falando do capítulo 8, e Filipe em Samaria, etc. É interessante que Filipe estava ali fazendo um trabalho maravilhoso com muitas multidões, atraindo multidões, milagres, prodígios. Ele era uma celebridade na cidade, porque havia grande alegria na cidade, mas de repente Deus muda o cenário, né? É a partir daí que nós vamos pegar. Então no versículo 26. Isso. O que acontece daí para frente, pastor? Exatamente. Pastor Misael pontuou bem aqui, porque no verso 26 nós vamos ter aqui o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Né? Então, bom, nós vamos ver aqui, pastor, que o Senhor... Bom, tem várias coisas aqui para a gente destacar, né? O primeiro que Deus usou um anjo, como o senhor sempre gosta de destacar, né? O ministério dos anjos. Sim. Aqui, atuando e continua atuando. A gente já destacou isso em episódios anteriores, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então o Senhor envia um anjo aqui que fala para Filipe ir para um lugar deserto, para falar para uma pessoa. Não é, pastor? Então o pastor Misael destacou bem no início. É muito interessante isso, porque ele está em Samaria, está acontecendo um avivamento, curas, milagres, prodígios, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas. E aí Deus fala para ele ir para um lugar deserto para falar para uma pessoa só. Então, para isso, né, pastor, tem que ser obediente, não é verdade? E tem que abrir mão também, né, do desejo, né, de reconhecimento, vamos dizer assim. Fazendo um paralelo hoje, né? De repente você tem lá uma igreja, uma mega igreja, né? Eu chamo de mega, né? Milhares de mega pessoas. Church. Mega church. Aí Deus fala assim: agora eu quero você para aquela cidadezinha, para aquela igreja ali, aquele grupinho. Será que a gente iria, pastor? É difícil, né? Aí olha, não é fácil não, porque nós somos pastores e sabemos como que é difícil chegar num patamar, né? Assim, onde você tem mais pessoas, uma estrutura, templo construído, e aqui no caso de Filipe, inclusive, multidões. Aí Deus fala: agora acabou aqui, Filipe, você vai para um lugar deserto, vai falar com uma pessoa. E ele foi, né, pastor? Que maravilha, é importante obedecer, né? Exatamente, o texto diz aqui, né, que o anjo do Senhor falou para ele: dispõe-te e vai. E aí o final do verso diz: ele se levantou e foi. Ou seja, obediência, né? Ele foi obediente ao Senhor. E aqui, pastor, esse texto aqui, de Filipe e o eunuco, ele vai trazer para a gente várias características de um evangelista eficaz, né? Porque o senhor destacou até no episódio passado que Filipe, além de diácono, ele foi um evangelista. Ele é um modelo de evangelista para nós, né? E se nós queremos, ansiamos por essa igreja multiplicadora, nós precisamos evangelizar as pessoas. E Filipe, ele é um modelo de um evangelista eficaz, e esse texto vai trazer várias características. Então, por exemplo, só nesse versículo primeiro aqui, eu destaco 3 características de um evangelista eficaz, que é disposição, mobilidade e obediência. Né? A gente já falou da obediência, mas disposição, porque
o Senhor falou com ele através do anjo, dispõe-te. Então, você tem que ter disposição para evangelizar as pessoas. Sem disposição, nós não vamos evangelizar. Vai, né? Ou seja, se move, se movimenta, mobilidade, né? E depois o texto diz que ele foi, então, obediência. Então, se você quer ser um evangelista eficaz, quer imitar aqui Felipe, você e eu, nós, né? Nós precisamos ter essas características aqui, disposição, mobilidade, né? E obediência. É interessante que Deus preparava para ele uma grande surpresa. Então, sempre Deus dá um comando, sempre vem surpresas, ok? Então esteja pronto a obedecer a Deus e prepare-se para grandes surpresas. Quem que ele encontrou naquele caminho deserto, pastor? Como é que foi? Exatamente. Então ele vai para esse caminho e ele encontra um etíope, né? Um etíope, ou seja, era um homem da Etiópia, né? Era um africano. Né? Então, esse homem, esse etíope, o texto vai dizer aqui para a gente que ele era um eunuco, ele era um alto oficial da rainha dos etíopes, que era chamada Candace, né? E esse etíope, ele era superintendente de todo o tesouro dessa rainha. Ou seja, a gente costuma dizer, ele era o ministro da fazenda, né? Vamos dizer assim, ministro das finanças. Contextualizando, ele era o ministro da fazenda, das finanças, do governo dessa rainha etíope. E, bom, tudo indica que esse homem, esse etíope, ele era um prosélito, muito provavelmente. O que é um prosélito? É uma pessoa que não era judeu, mas que havia se convertido ao judaísmo, né? Um gentio que havia se convertido à religião dos judeus, o judaísmo. Então ele tinha ido para Jerusalém, né? Adorar. O texto diz que ele viera adorar em Jerusalém. Então Jerusalém era a capital ali do povo de Deus, era onde estava o templo, né? O templo de Jerusalém, aquele templo construído inicialmente por Salomão, tal. Era o centro do culto dos judeus, do judaísmo, e os prosélitos, igualmente, da mesma forma que os judeus, os prosélitos, nas épocas de festas, né, religiosas dos judeus, eles iam para Jerusalém. Então, por ocasião de alguma dessas festas, esse homem esteve em Jerusalém, mas agora ele estava voltando para a sua terra, né, para a África, para o continente africano. E ele era um homem importante, ele estava sentado no seu carro, na sua carruagem ali, retornando. E é interessante, né, pastor, a gente ver como que Deus prepara as oportunidades para a gente compartilhar o Evangelho. Porque esse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Que bênção. Porque, olha só, um prosélito sai da Etiópia, aqui não fala o tempo que ele gastou de viagem, mas com aquela carruagem, né? Aquela velocidade, e quem sabe até meses, né? No mínimo semanas. Sim. De estrada, para chegar até Jerusalém para adorar. Né? Então ele era já um adorador, buscava Deus, mas faltava uma revelação de Jesus. É por isso então que Deus precisava de Filipe. Ok? Então há muita gente como esse eunuco, buscando a Deus, lendo a Bíblia, interessado, quer adorar, mas falta a revelação. E aí que entra então o seu papel como evangelista, como evangelizador, como discipulador, E aí vamos ver como o Filipe faz então para evangelizar esse moço, então, esse eunuco, pastor. Foi interessante, né? Sim, aí nós temos também, o texto é riquíssimo aqui, o versículo 29, como eu disse, o 28 diz que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, que é um dos profetas lá do Antigo Testamento. E o verso 29 diz, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Então, bom, dois detalhes aqui nesse verso que eu acho muito importantes. Primeiramente, o Espírito Santo falou com Felipe. Então, a gente já destacou aqui em episódios anteriores que quando você estiver lendo o livro de Atos, você vai ver várias vezes, você vai ler essa expressão, disse o Espírito, porque o livro, né, como a gente fala, Atos dos Apóstolos, mas poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque quem está no comando das ações, quem está dirigindo os atos dos apóstolos, é a pessoa bendita do Espírito Santo.
e o Espírito Santo fala com Filipe aqui, né? Então, o evangelista eficaz, vamos ver aqui algumas características, né? A gente já falou de disposição, mobilidade, obediência, mas a gente pode falar também que o evangelista eficaz, ele tem que ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Sim. Né? O Espírito Santo vai preparar oportunidades para nós testemunharmos, e a gente tem que estar sensível a isso. Né? E o texto diz que o Espírito Santo falou que aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Tem uma tradução que diz, aproxima-te dessa carruagem. Né? Então, veja só, ele vai fazer isso, né? Ele vai obedecer, então ele se aproxima do carro onde estava esse homem. E se nós queremos ser também evangelistas eficazes, nós temos que nos aproximar das pessoas. Né? Não tem como a gente levar as vidas a Cristo, ao conhecer a Cristo, se nós não nos aproximarmos. Então a gente tem que se aproximar das pessoas, já com essa intenção mesmo de levá-las a Cristo. Então Felipe faz isso aqui. E aí, então, quando ele se aproximou do carro, ouviu, olha só, né? Ele ficou lá de fora, mas estava ouvindo o homem lendo em voz alta algo. Era a Bíblia, né? O livro do profeta Isaías deve ser um daqueles pergaminhos, né? Sim, Aqueles rolos que eles tinham. Um dia, provavelmente não tinha o Antigo Testamento completo, mas tinha pelo menos Isaías. Uhum. Ele estava lendo aqui o Isaías e o Felipe puxou assunto com ele. Interessante, né? Ele aproveitou o gancho, falou assim, foi como se fosse uma isca. Ele falou assim, espera um pouquinho, agora está fácil. Ele está lendo Isaías, ficou fácil puxar a conversa, né? E ele começa então perguntando para ele, você está compreendendo o que você está lendo, né? Compreendes o que lês? Né? Esse já foi o gancho que ele teve para poder puxar assunto, né? Isso. Como que foi o eunuco que respondeu, pastor? Exatamente. O eunuco responde, no verso 31, ele fala, como poderei entender se alguém não me explicar? Né? E aí ele convida Filipe a subir na carruagem, a sentar-se junto a ele, né, para que Filipe explique. Então, eu estava lendo esse texto hoje, né, até preparando aqui para a gente fazer esse podcast, eu fiquei pensando que eu penso que nós devemos até orar, queridos, para que Deus prepare para a gente oportunidades assim, né, pastor? Porque existem muitas pessoas que, como esse eunuco, estão sedentas. Elas estão interessadas. Infelizmente, tem algumas pessoas que não estão interessadas. Talvez você vai falar, ela vai zombar, ela vai ridicularizar. Mas existem pessoas que estão com o coração pronto. Então, nós devemos orar para que Deus nos coloque em contato com essas pessoas, nos prepare oportunidades para falar com essas pessoas, né? E outra coisa, veja só, para nós evangelizarmos também, exige da nossa parte um certo esforço e uma certa determinação, porque o texto diz que Filipe teve até que correr, né, pastor? Sim. Porque a carruagem estava em movimento, né? Então, o Senhor o levou ali, então o texto diz, correndo Filipe, quer dizer, o Filipe foi correndo atrás da carruagem, ele teve que se esforçar, né? E aí, então, ele teve que ter determinação, ele teve que se adaptar àquele momento ali, e ele teve que ter a intenção, ele puxou o assunto, né? A intenção. Então, com sabedoria, a gente começar uma conversa, né? Fazer uma pergunta, enfim, até mesmo, quem sabe, identificar uma necessidade. A necessidade do eunuco aqui era entender o que ele estava lendo. Qual é a necessidade da pessoa que você está tentando evangelizar? Tenta identificar essa necessidade e se aproxima dela e começa uma conversa, um assunto para poder testemunhar de Jesus. Tá, que bom. Então, a partir daí, ele vê o texto, né, que o eunuco estava lendo, e realmente era um texto que, para o eunuco, era totalmente estranho, mas para o Filipe estava familiarizado, né? É interessante na evangelização que as pessoas estão lendo a Bíblia, é algo assim, acham tão estranho e para você é tão fácil. É por isso que você pode explicar a palavra de Deus, né? Que você não saiba muita coisa, mas o que você já sabe é suficiente para esclarecer muitas pessoas para encontrar Jesus. É isso mesmo. Não, aqui essa ocasião ela é impressionante porque assim, Deus preparou tudo aqui, né? E é para isso que a gente deve orar, porque o Senhor pode nos dar essas oportunidades, porque o eunuco aqui, o etíope,
ele estava lendo o profeta Isaías justamente no que para nós hoje é o capítulo 53 de Isaías, né? E olha, é muito interessante isso, porque o profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo, aproximadamente 700 anos. E a profecia de Isaías, ela é tão assim, objetiva, tão certeira, tão detalhada em relação ao Messias que viria, que é Cristo, né? Que os comentaristas da Bíblia chegam a dizer que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento, de tantos detalhes que o profeta traz, tantas profecias a respeito do Cristo que viria. Então ele está lendo aqui, o eunuco está lendo Isaías 53, que é aquela passagem que fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro, né? Como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça, enfim. O texto é muito detalhado e o verso 34, então, vai dizer para a gente que o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então a gente vê aqui que o eunuco estava sedento, ele estava pronto, né? A oportunidade foi dada, e é aquilo que o pastor Misael pontuou para a gente agora, né? Nós explicarmos a palavra de Deus para aqueles que de repente estão lendo e não estão entendendo. Para a pessoa pode ser uma coisa muito difícil de entender, mas para você que já tem um contato com a Bíblia, com a palavra, você conhece, você pode chegar ali e explicar para a pessoa a palavra de Deus. E no versículo 35, né, pastor, diz assim, que o Filipe, a partir daquela escritura, quer dizer, a partir daquela palavra, anunciou-lhe Jesus, né, pregou-lhe o evangelho. Isso também mostra que nós podemos, a partir de qualquer ponto bíblico, texto bíblico, anunciar Jesus, né? Ele podia ter sido um outro ponto de partida, foi esse aqui. Então não perca a oportunidade, que às vezes um texto bíblico que aparentemente está assim, né, ali meio solto, mas já é o começo. E a partir daí você anuncia Jesus, que é o mais importante. Aqui também a gente vê, né, também a importância do cristão conhecer as Escrituras, sim, né, pastor? Então, você que está ouvindo a gente, você precisa fazer esse propósito, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Não só o Novo Testamento, o Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento também testifica a respeito do Messias, do Cristo, que é Jesus, né? Então, você vê aqui que Filipe, ele conhecia, né? Até porque, a gente já apontou em episódios anteriores, nessa época o Novo Testamento ainda não estava escrito, né? Então, a Bíblia que eles liam aqui era o Velho Testamento, mas a partir do Velho Testamento eles conseguiam anunciar Jesus, porque Jesus, o Messias, ele está em todas as páginas do Antigo Testamento, seja por profecias, seja por símbolos, seja por tipos, né? Jesus está lá. Então, um bom conhecedor das Escrituras consegue encontrar Jesus em qualquer parte da Bíblia, porque o tema da Bíblia é Jesus. O tema da salvação é Jesus. E Filipe, então, anunciou Jesus aqui. Amém. E explicou tão bem o Evangelho, que aqui não diz detalhes, mas chegou um ponto que o Filipe, que o eunuco, viu água. Ele falou, você falou, né, de batismo, olha a água aí. Não é isso mesmo? Isso. E a pessoa, alguém pediu o batismo, Filipe não ofereceu. Ele já pediu o batismo. Que bom quando você está evangelizando alguém, ele fala assim, eu quero batizar, por favor, me leve as águas, né? Como é que foi isso, pastor? E aqui é interessante o que o senhor está falando, porque assim, nós, quando nós vamos evangelizar alguém, a gente não pode, né, pastor, a gente não pode gerar um filho e deixar ele abandonado, né? Sim. Porque o batismo, ele significa o quê? Ele significa a comunhão no corpo de Cristo, ele significa a integração no corpo de Cristo. Então, veja que o bom evangelista, ele vai conduzir essa pessoa até o batismo, né? Ele vai acompanhar essa pessoa até essa pessoa fazer a decisão, né, pelo batismo. E aqui, como o senhor bem destacou, o próprio eunuco pediu, né? Ele falou, o que impede
que eu seja batizado? E o verso 37, então Felipe diz, é lícito, né? Só tem aí uma condição, né? É lícito se crês de todo o coração. Você crê de todo o seu coração? Aí o eunuco, ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fez a sua confissão de fé aqui, né? Então o verso 38 diz que o eunuco mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco ali. Então esse eunuco foi batizado. Se havia muita água, é porque é bem provável que aqui está falando de um batismo de imersão mesmo, né, pastor? Porque não precisa de tanta água, né? Provavelmente um lago, uma lagoa, uma represa, alguma coisa que gira ali e falou, olha, um riozinho, alguma coisa. Tem água aí. Né? Então, isso também vem mostrar que assim, é bem provável que o batismo praticado pelos apóstolos realmente era o batismo por imersão. Sim, né? sim. Pela necessidade de haver muita água. A própria palavra batismo, na língua grega original, que é baptizo, significa imersão. Imersão. Né? A palavra significa imergir. Então, eu penso com certeza que a forma, né, do batismo da igreja primitiva era por imersão. E como o livro de Atos é um livro cheio de surpresas, pastor, aqui está umas grandes surpresas do livro de Atos, porque quando eles saíram da água, aconteceu uma coisa também inusitada, que eu acho que nunca mais aconteceu, pelo menos, né? É muito rara, né? Até hoje em dia, muito raro acontecer, né, pastor? Batizar é comum, agora o que aconteceu depois desse batismo, eu fico impressionado, viu, pastor? Está aqui no versículo 38, é isso? 39, 39, né? Isso, É isso, 39, isso. Olha só. Exatamente. Então o texto diz aqui, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Então Filipe foi algo sobrenatural, né? Foi algo, um milagre, né? Ele foi arrebatado de forma que, até me adiantar um pouquinho, o verso 40 diz que Filipe veio a achar-se em Azoto. Então ele foi tirado de um lugar sobrenaturalmente, transportado, e ele se achou em outro lugar, em Azoto, né? Aí ele começou a evangelizar essas cidades aí, até chegar em Cesareia, diz o texto. Isso daqui é um sinal miraculoso que mostra a urgência de nós levarmos o evangelho às pessoas sem Cristo, né? Mas também vale destacar aqui, pastor, que o verso 39 diz que o eunuco, ele não viu mais Filipe, né? Porque Filipe foi arrebatado, mas o eunuco ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então veja que interessante, no episódio passado a gente falou que quando o evangelho chegou em Samaria, houve grande alegria. Aqui também, ele uma vez salvo, batizado, também ficou cheio de júbilo. E ele é um missionário, né? Esse etíope ele vai ser um missionário que vai chegar na Etiópia e vai pregar sobre Jesus lá na Etiópia também, né? Vai preparar o caminho para o evangelho também ali na África, né? Na Etiópia. Já estava discipulado e batizado, olha só, hein? Com certeza ele deve ter levado o mesmo batismo, né? Para a Etiópia, e assim como Jesus disse, né? Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, depois no texto de Mateus, fazer discípulos de todas as nações, olha só. Estava em Jerusalém, alcançou a Judéia, vimos nesse capítulo aqui, logo no começo, Samaria, que era uma região um pouquinho mais, assim, ali circunvizinha, né, a Jerusalém, e agora já vai para a Etiópia. Sim. Né? E glória a Deus, né, como que é um texto missional também, né, que vê assim já Deus abrindo portas missionárias nas nações, né? Missões transculturais. Isso. Um etíope, então, leva o evangelho para a Etiópia. Que maravilha. E o Filipe não parou, né, pastor? Se ele estava, o Espírito Santo levou para outro lugar chamado Azoto, e ele continuou caminhando e pregando, né? Continuou pregando. Não parou não, né? Exatamente. O texto diz ali, verso 40, né? Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava. Olha aí. Todas as cidades até chegar a Cesareia. Então ele foi evangelizando várias cidades até chegar nessa cidade chamada Cesareia, que é uma cidade importante ali na costa, né, que é banhada pelo Mediterrâneo ali. Tem duas Cesareias,
Uma é a Cesareia de Filipe, que é lá no norte, né? E essa daqui é a Cesareia Marítima, que é banhada ali pelo mar Mediterrâneo. E ele foi pregando em todas aquelas cidades ali. Onde provavelmente ele se estabeleceu, né, pastor? Isso. Depois de ver na continuidade, parece que Paulo encontra lá em Cesareia, mais para frente. Bom, nós estamos terminando aqui esse episódio, porque acho que é um assunto já que estamos concluindo. E o próximo assunto, pastor, eu acho, do Atos capítulo 9, tem tudo a ver com aquele moço que estava perseguindo a igreja, lá no capítulo anterior, que perseguiu a igreja. Lembra o Saulo? Sim, é ele mesmo. Exatamente. Ele vai voltar aqui em cena e vai acontecer algo extraordinário que nós vamos deixar para você conhecer, então, no próximo episódio, que você não pode perder. Pastor Ronaldo, muito obrigado, porque foi muito esclarecedor esse texto para nós. Eu creio que para vocês também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.